palestra sobre um projeto novo que o CNM está lançando, que se chama o Projeto Semear. Esse projeto consiste em incentivar a coleta de sementes de algumas das espécies nativas de árvores brasileiras para cultivo e replantio nas áreas de recuperação aqui da cidade de Niterói, principalmente no Parnite. O Alex vai falar também do trabalho do voluntariado lá no Parnite, que é através do qual ele vai fazer o plantio e o cultivo dessas sementes que serão coletadas. E essa é uma das atividades que o CNM Ambiental vem trabalhando recentemente, né? A Eni pode falar com mais propriedade sobre os futuros projetos, sobre o que está sendo planejado e que em breve serão lançados também no clube, dessa parte ambiental. Eni, pode falar. Então, boa noite a todos. Nós temos uma ideia de, além de fazer a campanha Semear, fazer um vídeo com fotos e pedaços de filmes sobre impactos na trilha. Esse trabalho seria ligado para você tanto ter uma consciência do impacto que as pessoas fazem, quanto também começar a observar trilhas que estão muito fechadas e você reconhecer o melhor caminho por elas e não ficar abrindo atalhos desnecessariamente. Nós temos também a ideia de retomar um projeto que já é antigo sobre as placas de identificação de plantas na enseada do Bananal. Esse projeto começou com a Stephanie, com a Annelise e comigo, mas a gente teve que parar e em breve nós retomaremos. E o importante é que todo mundo ajude, né? Nesse de hoje, da campanha Semear, a ideia inicial surgiu Stephanie, da Alice e minha, né? A ideia surgiu de nós três, mas conseguimos convidar o Iveson e o Charles para nos ajudar, e eles têm ajudado bastante, com ideias, com layout. Então, a participação de todos é importante. E é isso. Então, Alex, a palavra é sua. Acabou, Eni? Acabei. Então, começo eu a falar. Hoje eu tive a honra de plantar, eu e Ingrid, voluntária do parque, as 6 primeiras mudas dos jequitibás rosas que o Charles doou para o parque. E quando se comprou uma série de sementes de jequitibás rosas, fizemos a semeadura, estamos cuidando das mudas, para o crescimento das mudas, e hoje, Charles, os seus 5 primeiros filhos foram plantados no parque, ok? Ai, que lindo! Isso aí foi assim, a gente está monitorando algumas, vendo as que estão com maior crescimento, e foi desde a semente, que tem a ver diretamente com esse projeto. Pegando até um gancho que a Eni falou agora, devido aos nossos trabalhos atrapalhados no Mirante dos Tamoios, já que foram 3 grupos diferentes, e cada grupo teve a falta de acessibilidade de cada um fazer um rumo diferente para o Mirante. Hoje, nós fechamos o rumo feito plantando exatamente mudas do meio. Fechamos a trilha nova, o corta-caminho, e justamente, já que a gente abraça muitas vezes a necessidade como virtude, por que não fazer o enriquecimento? Só fechar a trilha? Pode, serve. Mas estamos num ponto de uma área degradada, e por ser uma área degradada, uma área com vegetação pioneira, por que não dar uma força, não dar um plus para essa área? E daí a importância desse projeto, a ideia de vocês, de nós, CNM, da coleta de sementes e produção de mudas. Em vez de só fechar, não. Nós fechamos e pusemos ipês amarelos e jequitibás rosas em todo o percurso de trecho aberto de 15 metros. Por quê? Já está manejado, já está aberto, tem menos concorrência. Então, você viu como não vai ser a nucleação formal, mas serviu como um pequeno ponto de diversidade, de auxílio à biodiversidade local, tão prejudicada pelos seus ciclos de desmatamento. Por acaso, hoje o trabalho do voluntariado bateu até com esse conceito da coleta de sementes e pegou o gancho que a própria Eni acabou de falar. O que realmente, nesse sentido, adorei.
E foram os filhos do Charles que foram artífices do processo. E os IPs também, de coleta nossa, foram sementes que eu colhi aqui na Avenida Ari Barreiras, de IPs amarelos da Mata Atlântica, que levamos para o parque, fizemos sementeiras, e estamos na transferência delas gradativamente. Não estão no tamanho ideal, mas já estão em tamanho que já dá para ir para campo de fato. Os parques, gente, por incrível que pareça, semente é sempre um gargalo miserável não vou nem dizer em unidade de conservação, mas no horto de produção. E unidade de conservação também é um gargalo. Por que é um maldito gargalo? Porque não é todo mundo que coleta. Não é todo local que tem semente certificada. E não é todo mundo que consegue encaminhar as sementes. Sinceramente, não precisamos necessariamente de sementes certificadas, mas no momento que tenhamos um fluxo contínuo de sementes, já é um auxílio brutal. Hoje, no voluntariado, a gente tem a produção própria, mas também, quando temos excesso de sementes, fazemos o direcionamento de parte dessas sementes para o Horto da Clean, Companhia de Limpeza. Que, na verdade, o Horto da Clean é o maior horto de produção de mudas de Mata Atlântica de Niterói hoje. E que está fazendo reflorestamento do Morro da Boa Vista. Hoje, Parque Municipal da Água Escondida. Quando a gente desce da ponte, aquela mata esquerda que, infelizmente, regularmente temos incêndios florestais, pois bem, lá é um local que, inclusive, já encaminhei muitas sementes para lá, inclusive, para a produção, para auxiliar com aquele reflorestamento. E o que acontece quando o Parnit manda sementes para lá? A gente recebe mudas prontas de volta. Porque tem equipe, tem enorme demanda de sementes lá também. Então, quando realizamos um trabalho de coleta de sementes e encaminhamento, gente, é uma corrente do bem. É uma corrente do bem necessária a vários parques. No momento, se consolidarmos essa questão de coleta de sementes aqui, essas sementes não vão só para o Parnit. Para ser sincero, vocês vão auxiliar diretamente em todos os parques da esfera municipal, a um primeiro momento, do município de Niterói. E, quiçá, também as demandas do Parque Estadual Serra da Tiririca, dependendo de futuros encaminhamentos. Nada contra, muito pelo contrário. Eu acho que a corrente do bem tem que ser feita contínua, na minha opinião. E isso é a troca. Alguns aqui, praticamente todos me conhecem aqui, não todos, então para quem é não todos, eu falo. O que é o voluntário? O voluntário é a pessoa que contribui apenas com o que pode, não tem uma função fechada, não tem uma atividade formal. Mas tem o quê? A sua ação proativa de auxílio às áreas verdes da cidade. Qual é a função hoje que eu faço no Parnit do voluntariado? É quase que a gerência desse material humano, do tipo, o que eu posso contribuir? Eu faço. É direcionar as pessoas para o momento certo, do local certo. E, gente, semente é uma demanda brutal nossa. Parnit tem demanda? Tem. Alguma. Mas o Horto da Clean tem muito mais e tem vantagem, porque eles de lá fazem o feedback com todos os parques de Niterói. E é meu contato direto e que é necessário para a cidade de fato. Nesse ponto, a ideia desse projeto é ótima. Posso entrar para a apresentação formal ou continuo no informal? Pode seguir aí no seu... Não, acho que o formal, até para depois a gente volta para o informal, que tal? Sim. E pessoalmente, eu gosto de intervenções, então me interrompam sempre que achar necessário, ok? Não existe só uma pessoa falando, existe a troca para realmente conseguirmos chegar a um ponto em comum do conhecimento. Por isso que eu botei aqui um pouco dessa brincadeira nesse sentido. Mata Atlântica, Parques e Flora. Alex, nesse aplicativo tem a opção de levantar a mãozinha. E aí eu vou pedir para o Charles, que está no computador, ou mesmo para a Andréia, para observar isso, porque eu estou um pouco limitada aqui no celular. Tudo bem, porque eu não vejo nada, acabei de abrir a tela. Isso, porque eu sei que você não vê. Ou as pessoas podem falar direto também, não é um grupo grande. Sim. Não vai ser caótico. São pessoas que às vezes as pessoas ficam tímidas de interromper, e aí pode ser o Charles ou o André que estão... O que foi, Stephanie? Eu sou informal. O que foi, Stephanie, que você falou? Eu fui buscar um copo d'água, você falou que vai pedir para a Andréia? Só para ver se alguém levanta a mão para falar, que o aplicativo tem a opção de levantar a mão. Eu estou um pouco limitada aqui pelo celular, entendeu? Mas eu vejo pelo chat. Isso. Eu não estou vendo, que eu estou projetando uma tela agora. Que a Alex não consegue ver.
Tá bom, eu vou dar uma olhada, vai aparecer aqui no nome da pessoa, não é isso? A E mãozinha só levantada? sinalizar e passar a pergunta, ou Só colocar uma finalizar. intervenção. Ou a Pode pessoa vai deixar. fazer intervenção direta, sem problema nenhum, absolutamente, Isso. ok? Tá bom. Mas hoje é um bate-papo. O bate-papo é Mata Atlântica, Parques e Flora. O que podemos fazer para somar? Ponto, nem mais nem menos. Bom, começo sempre com a logo do Parnit, Parque Natural Municipal de Niterói, com o nosso saudoso Cachorro do Mato. A montanha no fundo é a Serra da Viração, onde é o corpo central do Parnit, e à direita, justamente o exemplar da árvore, um dos símbolos tem a ver com isso, justamente uma mirtácea do Bosque Vermelho da Ilha do Pontal. Gente, nós fazemos esse trabalho. A produção de mudas também, não só esse trabalho. Essa imagem que eu boto agora aqui é uma muda nossa de produção local de Cutieira, também conhecida por Andaiaçu, que inclusive há muito tempo atrás a Eni me auxiliou com produção disso, na época do GT Serra da Tiririca do CNM, inclusive. Há um bom tempo, foi essa espécie que nós recebemos para a produção. Sim. A gente recebeu muda para plantar lá no Campo Escola. Também? Recebeu muda de Andaçu. Aham. Não, mas a Eni, antes de você, Stephanie, a gente está falando disso em primórdio do CNM, já houve outras iniciativas. Atrás tem caixas com folhas justamente do palmito jussara, que já entra na temática específica nossa, que é o quê? Uma espécie extinta localmente. Mas Alex, o seu só um slide instantinho, não está Alex. andando, não. É isso que eu ia falar. Você está passando o slide porque aqui o meu continua no primeiro slide, Eu tô no na sua segundo aqui. apresentação. Não passou nenhum? Não. Pois é, você compartilhou a tela inteira? Tem que ser tela inteira para compartilhar. Eu compartilhei a inteira. Reduzi. Agora passou. Agora passou. Então, eu vou ter que fazer. E aconteceu o que aconteceu no Zoom comigo. Então, eu tenho que compartilhar por aqui. Porque a tela inteira trava ocasionalmente. Isso, então faz assim, deixa a tela menor. Então, vai Tá bom. nessa configuração. Essa aqui Agora é eu tô parte vendo. da nossa área de produção. Não vai ter as animações, infelizmente. Mas a gente pode sobreviver sem as animações. Que é justamente Andaiaçu e, ao fundo, justamente Palmito Jussara. Na verdade, pensei a ideia. Por que semear? Tem vários temas, até mesmo nada para fazer. É beneficiar a biodiversidade local, auxiliar na restauração florestal, colaborar com o seu parque. O ato de semear, e no nosso caso, semear em um local de produção para posterior plantio, é fundamental para a manutenção de um parque. Gente, estamos falando de uma floresta, no caso de Niterói, que é praticamente 100% desmatada desde o descobrimento. Então, a nossa biodiversidade, a diversidade de espécies da Mata Atlântica de Niterói é muito deficitária. Não temos uma mata primária como temos o Sana, não temos como temos no pico quando subimos o... Ai, deu branco agora. Pedra do Sino, como temos no Parnaso, Serra do Parque Nacional Serra dos Órgãos. Nossa mata é muito deficitária, é muito debilitada. E precisamos hoje, por mais que tenhamos um purismo ambiental da necessidade de restaurar ela gradativamente, ou melhor, deixar os mecanismos naturais agirem, hoje nós temos conhecimento de que podemos dar uma forcinha quanto a isso. Até porque parte do desmatamento, parte do impacto foi recente. Lá no Panite, por exemplo, tem uma moradora do sítio Aldeia que me falou que o pai dela, isso é anos 60, extraía palmito jussara lá de cima. Hoje o palmito é extinto. Quer dizer, temos o quê? 60 anos de ausência da espécie. Ou entre 40 e 60 anos, desde o último período que ela tirou jussara de lá. Então, por que não dar uma força? Qual será melhor para a floresta? Esperar uma ave trazer uma semente no seu trato intestinal e fazer o seu saudoso cocô na floresta para germinar? Ou podemos fazer o auxílio direto justamente o plantio da mesma? O nosso purismo ambiental, às vezes, pode vir a ser um pouco impeditivo na dinâmica de recuperação de uma floresta. Não que a floresta não vai deixar de se recuperar, mas no momento que nós reconhecemos que o homem faz parte da floresta, podemos ser também sujeitos ativos na floresta. Não temos a obrigação de ser o sujeito ativo apenas na destruição da floresta. Eu acho que podemos ter a obrigação de ser sujeito ativo também na recuperação. E daí é um pouco essa ideia desse projeto e um pouco do voluntariado. Gente, o objetivo fim de uma planta é da flor. Porque o objetivo fim de uma planta é a reprodução.
Aqui eu coloquei uma sequência de fotos do ipê verde, uma espécie aqui da Mata Atlântica. A foto aqui da esquerda é a floração dele, a flor foi fecundada, aqui é justamente a vagem, e a foto seguinte é a vagem madura. Essa vagem preta que a gente faz a coleta. O recolhimento, e aí temos duas opções, ou encaminha para alguém que faça a germinação, no caso o parnite, dali ou eu faço a germinação, ou faço encaminhamento, ou quem tiver à vontade, por que não germinar em casa? E trazer as mudas prontas? Também é uma experiência, é uma troca com Gaia. Pode ser uma possibilidade também. Nós temos aqui em Niterói na verdade não só Niterói. A Mata Atlântica tem hoje um problema gravíssimo, que é a falta de conectividade com outras florestas, porque não permitem justamente a chegada de sementes e a diversidade de espécies de suas florestas. Resumindo, o parnite é um fragmento florestal. A Mata Atlântica está muito fragmentada, e com isso você tem uma dificuldade brutal de chegada de material genético de outros locais. Esse aqui é o corpo principal do parnite, o setor viração, como vocês podem ver. E se olharmos aqui nesse mapinha, a gente consegue ver, na parte de baixo, o morro do Imbuí, ele é relativamente isolado do corpo principal de floresta. Por que é isolado? Porque tem uma estrada que corta ele no meio e uma área de treino militar. Se olharmos para a direita, nós vemos a estrada velha de Itaipu, cortando o parnite. E quantos animais atropelados temos lá? E, enfim, uma verdade os animais são fundamentais para levar as sementes de um lado ao outro. Nós próprios, gente. Quantos de nós aqui já chegamos em casa depois de uma floresta e encontramos sementes grudadas na roupa? Ou, no meu caso, no cabelo, especificamente. Todos nós. Nós fazemos o papel da fauna, levando sementes aqui ali a colar. Mas nós precisamos da fauna circulando. A foto seguinte mostra uma imagem de satélite, a ideia de proporção da fragmentação florestal, nesse mapa da Rota Darwin. Nós temos aqui o parnite, que é um pequeno fragmento, a Darcy Ribeiro, o setor Darcy Ribeiro, hoje Niterói e Parque Estadual Serra da Tiririca. Mesmo a Darcy Ribeiro cortada para acessar justamente o Parque Estadual Serra da Tiririca original, e aqui atrás a Serra da Calaboca, sendo que do lado de Itaboraí, Itanguá, quase inteiramente desmatado. O lado de Maricá, não, florestado. Mas ainda assim, muito fragmentado. E ainda assim, nós temos fragmentos com distâncias elevadas. Nossa, que bom é isso, gente? Mas, enfim, fragmentos e afastados. E cada fragmento desses contando com, justamente, a sua carga genética, a sua diversidade florestal, as suas espécies. O desmatamento avançou e fez uma chacina na diversidade nossa de espécimes arbóreas. Não só a diversidade de espécimes, mas também a própria matriz genética delas. Isto é, hoje em dia, enquanto menor o fragmento, menor a diversidade genética da própria espécie, o que deixa ela sujeita a justamente pragas e extinção da mesma. Quanto menor a diversidade da espécie, mais suscetível ela fica a doenças. Um exemplo clássico é a conquista das Américas, os índios aqui com a sífilis gripe, por exemplo. A carga genética deles não era preparada para justamente reagir à gripe comum. Logo, uma chacina da população indígena. A própria espécie, a Mata Atlântica é conhecida pela sua biodiversidade, mas a própria espécie única tem que ter uma grande diversidade genética para resistir a justamente a intempéries, vamos botar assim. Por isso a importância dessa troca de sementes, na minha opinião pessoal. E vamos sempre ter alguns cuidados nessa brincadeira de coletar e doar sementes. Gente, por favor, as sementes devem ser sempre nativas. Eu adoro flamboyant, mas eu não vou ter como mandar sementes flamboyant para Madagascar, porque ela é de lá. A amendoeira, mesma coisa. Portugal, se não me engano. A jaqueira, da Índia. E assim sucessivamente. Nós temos muitas espécimes que não são nossas. Então, vamos ter sempre esse cuidado na hora da coleta de sementes. Sementes nativas. As sementes, portanto, para reduzir esse risco, classifique. Só pegue sementes que vocês conheçam, ou que alguém passou identificação para vocês. Sendo possível, uma foto da matriz, uma foto da árvore, por que não? Por que eu falo isso? Alguns meses atrás, eu dei uma pedalada, zigue-zagueando pela região oceânica de Niterói. Eu encontrei 4 casas com palmito jussara.
Gente, palmitos jussaras adultos, produzindo sementes já rustificadas, isto é, sementes adaptadas ao clima aqui da região, e hoje nós estamos trazendo sementes de longe, por falta de matrizes aqui na região. As pessoas não tiveram cuidado de procurar na vizinhança, porque acham que não vão ter. Muitas vezes nós temos sementes à nossa volta. Ipejanjus, jequitibás, jussaras, várias outras palmeiras da Mata Atlântica. Tudo aqui à nossa volta. Apenas não vemos. Gente, se você não sabe se a semente é nativa ou não, não colete. Tenta a informação ao máximo antes, tá? Cuidado quanto ao armazenamento. É algo que acaba sendo muito importante, por quê? Alguém aqui, por acaso, fora ENI, sabe quanto tempo uma semente de IP mantém seu potencial de germinação? Pode falar sim ou não, galera? Que silêncio. Não! Nossa, 3 meses. Então, às vezes, a gente pode encher uma bolsa de sementes de IP, achar bonitinho. Se demorar mais de 3 meses, nenhuma vai germinar, está tudo morto. Cada semente tem seu período de dormência, e algumas não conseguem viver. Rapidamente perdem essa capacidade. Então, pegou a semente, encaminha a semente. Urgentemente, ok? Por que não foi? Peraí que deu uma travada aqui, gente. Ah, foi. Esse aqui é um exemplo, até a foto do nosso Charles Gomes, na exposição sobre o voluntariado, na verdade, do registro que ele fez do voluntariado. A coleta de sementes, peguei o andaiaçu, já dito anteriormente. A semente tem vários ciclos, né? A gente tem aqui a esquerda do fruto. Quando pegamos a semente, tiramos a parte carnosa em volta e só guardamos essa parte aqui da castanha, de fato. E essa castanha, nós quebramos a dormência dela lá no parque, na composteira. E quando quebra a dormência, vai para a caixinha. É um trabalho de meses, mas é um trabalho que é funcional. A mata realmente consegue ser, como posso dizer, eficaz nisso. Esse é o andaiaçu, Alex? Sim. Desde a semente. Ah, tá. Eu fui no botão errado. Desde a semente dela, quando cai, até já estar na muda, não pronta ainda para campo, porque a gente precisa que perca as suas primeiras folhas, ok? E onde coletar as sementes? Na verdade, já adiantei isso. Por incrível que pareça, a gente tem uma enorme quantidade de árvores nativas nas ruas e quintais. Apenas não conseguimos ver. Às vezes está no quintal, olha, tem um monte de quaresmeira nascendo em baúba, porque são justamente matas pioneiras de crescimento rápido. E que tem sua função ecológica também e que precisamos, por incrível que pareça. Aí, os jequitibás do Charles, por exemplo, por que eu quis plantar agora? Não só porque agora teve o tamanho, mas é porque agora nossa área de plantio é uma área que já está sendo trabalhada há 2 anos. Precisamos de crescimento tardio no ciclo da regeneração da floresta. A floresta tem sua dinâmica. Então agora já tem condições de receber uma árvore de crescimento lento. Os jequitibás são árvores boas para o enriquecimento apenas, como é o caso de um corta-caminho aberto erroneamente. Aproveitamos o corta-caminho e fizemos o quê? Enriquecimento ali também. Ok? Muitas vezes, nos quintais, temos árvores raras. Porque as pessoas gostam de receber uma muda de uma árvore que não é comum. E isso é legal, porque a gente consegue ter matrizes em áreas urbanas, matrizes que são quase desconhecidas para a gente. Algumas fotos mais da nossa produção. De novo, a foto da esquerda tem pau-ferro, na verdade, mas quase tudo aqui jussaras, e os andaiaçus, aquela primeira foto, de fato. Gente, um cuidado. Sementes em unidade de conservação. Posso pegar? Não, não podem, tá? Porque existe coleta de semente no sentido de extrativismo e para valor monetário. Então, hoje, a lei de crimes ambientais vê como coleta de sementes em unidade de conservação como crime ambiental. Por exemplo, alguém pega a semente e faz a tintura. Não dá. Parque, você só pode coletar sementes com autorização. Ok? Eu falo isso porque a Tiririca é perto de vários de vocês. No PANIT é a operação nosso voluntariado e é uma produção. Não é caracterizado como tal. Na Tiririca, só com autorização, por favor. Eu posso procurar o Tetel, o diretor de lá, e conversar sobre isso para facilitarmos um pouco essa dinâmica e evitarmos percalços quanto a isso. Mas lembrando, cuidado quanto a esse ponto. Prefiram o entorno imediato e áreas urbanas, para evitar pequenos percalços burocráticos.
Porque as sementes estão em todo lugar. Isso aqui, por exemplo, é uma floração do gerivá. Essa floração vai gerar um monte de sementes. Tem um gerivá na rua, gente. E essas sementes, sabe o que acontece? Vão para o esgoto. Ou vão ser varridas na rua e vão para um aterro sanitário. Lastimável. Por isso a importância da ideia desse projeto de vocês. Gente, desde 2018 já trabalhamos em algum grau com a produção de mudas e coleta de sementes. E há muito tempo também já realizamos o envio de sementes para a Clean, que eles, como eu disse antes, na figura do Vicente, é o maior produtor de mudas da Mata Atlântica de Niterói. O Vicente é um grande guerreiro aqui. Ele está responsável pelo reflorestamento no Boa Vista e tem percalços muito maiores do que o Parnite, podem ter certeza. E, enfim, e ele precisa desse auxílio também. Aqui um dia com voluntários novos, justamente fazendo a transferência das mudas do Charles para as caixinhas. Essa aqui é uma sementeira nossa, que estávamos fazendo ela, e no trabalho interminável, quando se faz a sementeira, desse tapete de mudas, de colocar muda a muda em uma caixinha. Gente, é trabalhoso. Tanto é que juntamos vários voluntários, já é no período pandêmico, dá para ver pelas máscaras. Eram 2 voluntários novos, a Célia, voluntária já mais antiga, que ela é uma... E eu costumo dizer, cada um contribui com o que pode. A Célia só trabalha com mudas. Se eu fizer a chamada para trabalhar com muda, ela sobe o parque comigo. Não faz o plantio, mas a produção faz. E aqui, justamente, uma vez mais, nosso sistema de produção. Na foto da esquerda, vocês vão ver também, na terceira caixa, bromélias. Gente, sempre que vocês tiverem bromélias sobrando, se possível, faça um encaminhamento para mim. A bromélia é uma facilitadora de biodiversidade. Por quê? Não que eu queira enfeitar minha casa, mas eu quero enfeitar nossa floresta. Mas não só enfeitar a floresta. Ela, em área degradada, ela consegue manter água em um local que não tinha água. Isso gera o quê? O trânsito da fauna naquela localidade. E quanto maior a circulação da fauna para beber água, maior a quantidade de mudas e a diversidade naquela localidade. Por quê? Endemismo da Mata Atlântica. Gente, a Mata Atlântica é conhecida pelo seu endemismo, é conhecida pela sua biodiversidade. A Mata Atlântica é única. Gente, a maioria aqui é montanhista, sabe que se a gente anda 60 quilômetros em direção a Fundo Baía da Guanabara, estamos a 2.000 metros de altitude. Essa característica de proximidade do mar, planície, planalto e campos de altitude de 2.000 metros, garante uma biodiversidade brutal. A Mata Atlântica, gente, é uma das 25 áreas de maior biodiversidade do mundo. Não é pouca coisa. Abriga 60% das espécimes endêmicas do planeta. Isso é porque só sobrou 8% dela. Se sobrasse mais, seria bem mais esse índice. Essa que é a grande verdade. E essa que é a tragédia, porque que é devido à nossa questão da fragmentação florestal. Quanto mais fragmentada a floresta se torna, maior a perda genética dela, seja de biodiversidade ou seja da própria matriz genética dela. O Kageyama, na verdade essas 2 frases são dele, ele tem um texto que eu não achei, eu queria citar ele aqui, mas eu não localizei, ele diz o seguinte: uma espécie pode estar extinta antes que o seu último exemplar tenha caído, arbóreo. Por quê? Porque uma espécie, para garantir uma boa biodiversidade, precisa de 200 indivíduos não endogâmicos para manter a sua viabilidade genética. E um fragmento florestal, dificilmente você vai ter todos os jequitibás de lá que não sejam parentes. Por exemplo, agora, nós fizemos uma reintrodução de jequitibás no parque, não tinha. Só que veio de um lugar só. No futuro, teremos que comprar sementes de jequitibás de outros locais, para justamente fazer o enriquecimento genético da espécie. Fizemos o primeiro passo, enriquecer a biodiversidade da floresta. Mas o segundo passo também é garantir a matriz genética da espécie. Ok? Então, precisamos dessa diversidade genética também da própria espécie. Ah, mas já temos ipê amarelo lá. Mas se trouxer ipês amarelos de outras fontes, vai ser bom para a matriz genética da espécie. Porque se tem uma doença, não extingue a espécie. Se ela tem uma boa diversidade genética, não acabam com todos os exemplares, ok? Então, sempre atenção quanto a isso. E nós temos ainda, para completar, nos parques, áreas de sobra para justamente fazermos essa recuperação da biodiversidade. Por quê? Porque temos áreas de sobra tomadas por espécimes exóticas invasoras e agressivas. As zebrinas, que todos nós já vimos em algum momento. No parque tem alguns pontos que estamos fazendo a retirada delas,
é uma espécie oportunista e que, infelizmente, ela é tão densa que não permite que a luz solar alcance o solo. Resultado, nenhuma semente germina, quando você tem o campo delas. Dracena, mesma coisa, quase. Ela se espalha lentamente, mas se espalha lenta, porém ferozmente. Nós estamos retirando também as dracenas de vários pontos do parque, é exótica. O nome popular dela é o pau d'água. Ela, quando consolida a população, a retirada é quase que só mecânica. Estamos fazendo um teste agora com alteração de pH de solo. E mesma coisa, é uma planta concorrente que consome os recursos da Mata Atlântica, consome os recursos das árvores em volta, e quando retiramos, temos que plantar algo no lugar. A jaqueira dispensa maiores apresentações, afinal de contas, o Parque da Tijuca é conhecido justamente por ela. E ela é altamente agressiva, consegue germinar e crescer em todo o estrato arbóreo. Essa é uma que a maioria não sabe que é exótica, a pita. Prima, o nome dela é agávea. Para quem gosta, é prima da tequila, só que ninguém fez experimento ainda para saber se dá para fazer tequila com ela. Eu recomendo fortemente que alguém consiga fazer tequila com ela para a gente acabar com essa espécie. Ela é uma outra agressora, planta invasora muito forte na Mata Atlântica. Por quê? Ela cresce não tão rápido, mas de forma maciça em bosques homogêneos, e no tombamento dela, ela ainda arranca parte do solo, principalmente solos rasos, gerando danos muito sérios. A amendoeira tem-se em áreas de praia, principalmente como exótica. A dracena, para quem é da RO, tem acompanhado talvez os grandes desmatamentos de dracena que tem sido ocorrido em volta da laguna de Piratininga, muitas pessoas criticando, mas ela é uma planta muito agressiva, que ela entra pelo meio da floresta fazendo bosques homogêneos e acabando com a biodiversidade florestal. E hoje, em vários parques, estamos retirando sim essa espécie. No parque temos problema com ela também, no sistema lagunar e também no setor veração. O próprio bambu, que todo mundo... Alex. Oi? É leucena, né, não? Oi? Você falou dracena ou leucena? Falei dracena na dracena. Leucena. Aqui. Dracena é aqui. Isso. Aqui temos a leucena. A árvore eu entendi se falar outra coisa. Não, perdão. Eu posso até ter falado mesmo, porque os nomes são parecidos. Mas a leucena, hoje, nós estamos vendo as retiradas, felizmente, na laguna, mas é um trabalho longo ainda, que mal começou. Os bambuzais formam verdadeiras torceiras, que a mata também não entra, principalmente a figura do bambu caniço. Nós vemos isso em alguns pontos de Niterói, na Darcy Ribeiro, em vastos locais, e no Parnite, alguns locais também. Aí deu branco. Gente, qual é o nome desse pinheiro mesmo? Eni, me ajuda? Casuarina? Obrigado. Não. Casuarina. A casuarina também é outro que é uma espécie invasora, principalmente em restingas. Nós vemos muito na APA de Maricá. Aqui em Niterói, na Ilha do Veado, tem infestação dessa espécie. E, é claro, o nosso saudoso eucalipto. Afinal de contas, temos vários locais com essa espécie e ela consegue ser agressiva na figura de monocultura. No Parnite, boa parte da área dos eucaliptários está contida, porque entrou subbosque florestal. Mas a área central não, ok? Então, sim, gente, por que coletar sementes? Temos muitas áreas que precisam de recuperação. Áreas de sobra, como essa área aqui, que já estamos plantando há 2 anos e recuperando. Esse aqui são fotos do início do plantio. Hoje está uma realidade completamente diferente. Hoje nós estamos com essa área bem recuperada. Verdade seja dita, hoje, se nós parássemos de cuidar dela, provavelmente ela iria já se recuperar sozinha. Exceto a estação de bambu caniço que tem perto dela. O bambu caniço que a gente vai ter que monitorar sempre. E ali não era braquiária, que até eu vi uma menção, enfim, estávamos conversando sobre isso. Braquiária é uma outra planta exótica que é altamente agressiva quanto da Mata Atlântica. E outra que a gente fica também lutando contra. Então, tem também, Alex, o cume lá do Santo Inácio, né, que também está se recuperando super bem. Pô, mas... Eu tive lá no intervalo assim de 9 ou 10 meses e elas estavam, as árvores que vocês plantaram estavam crescendo super bem, já tinha uma boa diferença. Sim, ali a gente foi, inclusive, o velho aprendizado, né? Porque floresta ensina a gente a cada dia, por mais que a gente estude, tem que estudar, tem, mas aprendemos no dia a dia. Lá, por exemplo, acho que a gente achava que ia crescer rápido, que a aroeira, que geralmente cresce rápido, não cresceu rápido. Quem melhor cresceu foi o engazeiro, que é outra espécie que tem em toda a cidade.
é da Mata Atlântica e precisamos dela da mata. Os engazeiros cresceram lindamente, brutalmente lá naquela área. Mas ali foi um trabalho meio assim, foi pesado para a recuperação. E a outra não cresceu por quê? Muita Boa luz? pergunta. Não, porque infelizmente parece, quase certeza, que não fizeram o básico, análise de solo antes do reflorestamento. Então, o que acontece? Tem alguma deficiência de solo que prejudica a aroeira, que é que geralmente cresce bem. Mas os engazeiros compensaram e muito essa questão. Eles cresceram de uma forma, assim, inacreditável. Eu nunca imaginei que aquele reflorestamento fosse dar tão certo. Nós já tínhamos feito algumas iniciativas lá que não deram certo, mas aí foi via compensatória. Tanto é que acho que essa semana o pessoal foi lá fazer acero para combate a incêndio florestal. Ali era uma área dominada por capim-colonião, desculpe. Cara, e gente, o muito louco que eu vou falar agora é que por mais que temos essas plantas como exóticas, capim-colonião, leucena, elas ainda são usadas em práticas agrícolas, e inclusive com financiamento público para tal, sabia? Porque o capim-colonião serve para quê? Engorda. É para pasto? Pasto. É um tipo de pastagem específica, o capim-colonião. Você tem como fazer plantio comercial disso. A leucena é usada para justamente produção de biomassa e cerca-viva. As pessoas ainda fazem plantio em áreas agrícolas, que vai ser um problema futuro brutal justamente nas APPs. A própria pita, agave, ela veio para fazer sisal, e até hoje se faz sisal com ela. Mas perdeu o controle. Eu achei que ela tinha vindo como ornamental. A pita não. Quem veio como ornamental, por incrível que pareça, foi o eucalipto. Veio como ornamental no século XIX, mas com o avanço das ferrovias, os eucaliptais começaram a viram que tinha um crescimento rápido. E quanto às histórias de matriz genética, a Aracruz, no intervalo de 2 anos, vira e mexe, vai na Austrália buscar novas matrizes, sabia? Para justamente a engenharia genética, para evitar a degradação genética dos eucaliptais daqui. Então, que é uma coisa que a gente não liga muito para a gênese da floresta. A gente só liga no agronegócio. Daí, justamente, os transgênicos. Ali se trabalha bem isso. Na floresta, não. Tem pesquisas no Instituto Estadual de Florestas de São Paulo quanto a isso. Mas ainda é quase embrionário a preocupação quanto à matriz genética da própria floresta. E as nossas florestas servem de matriz genética para algumas espécies. Por exemplo, maracujá. O maracujá, a matriz genética é da Mata Atlântica, por exemplo. Se você entra, vira e mexe na mata, com atenção você encontra maracujá de tempos em tempos. Mas qual é o problema dele? Não é tão popular assim, mas quando tem pesquisa com maracujá, é na Mata Atlântica que entram para procurar novas cargas genéticas para preservação do maracujá do agronegócio, por exemplo. Isso ainda é um mecanismo que acontece. Interessante. Então, gente, bora coletar, bora plantar. O parque, na verdade, eu devia ter colocado plural aqui, que seriam os parques agradecem, porque os parques precisam disso. Nós precisamos. Muito bom, Alex. Achei muito legal esse projeto. A gente já tinha conversado um pouco sobre eles, mas a explanação foi muito boa. Você já tem aí uma listagem pronta das ações necessárias nesse momento? Assim, quais espécies que a gente pode começar a ficar atento para coletar sementes na rua, nos quintais, nos jardins, não na unidade de conservação? Olha, Eni, você tem uma lista aí, não tem? Senão eu completo. Pode falar, eu completo. Tem uma lista sim. Hoje nós temos, por exemplo, pau-ferro dando semente a torto e direito. Então, mas uma questão que pode ser o crux da história é que assim, a gente não consegue, nem todo mundo consegue identificar essas espécies, né? Assim, o ipê, quando está florando, todo mundo conhece. O ipê amarelo, a gente reconhece de longe. E nós temos ipês roxos em floração. Daqui a um mês, a gente vai ter vagens maduras, mais ou menos. Isso. Ficaria grato com coletas de ipê roxo e ipê amarelo. Já ajudaria muito. A gente já tem aquele material pronto para mostrar? É com você, Eni. O Charles, está me escutando, Charles? E então, Alex, pois é. A Eni está falando. Estou. Oi.
Tá, então vamos lá. Charles, você poderia apresentar o trabalho que você fez das plantas, das árvores? O que eu enviei no grupo? Isso, Olha, eu posso colocar aqui e você vai falando, beleza? tá bom. Deixa eu ver o que eu faço aqui. Então, inicialmente, a gente pensou em 4 espécies. Só que, de repente, surgiram outras espécies que estão dando semente e que, de repente, são interessantes para serem coletadas. A gente tem que, como o Alex comentou, nós temos que ter muito cuidado para reconhecer a planta. Por exemplo, a pata de vaca. Pata de vaca a gente vê pela cidade toda. Só que a pata de vaca que a gente vê nas cidades, 99% são exóticas. Apenas uma, que é uma branca, e que não é a branca que você costuma ver, que é nativa. Então, sim, a gente tem que tomar cuidado com isso. Outra coisa, eu também pensei A gente não falou da cacau selvagem. Cacau selvagem é uma punk, ou seja, seria ótimo ter, porque a gente, além de dar alimento para os outros animais, a gente também poderíamos comer. Só que existem dois cacaus selvagens, sei lá como é que se fala, que são muitíssimos parecidos. Você vê na cidade do Rio de Janeiro, vê na cidade de Niterói, o cacau selvagem da Amazônia, que é o Paquira aquática. E o Paquira glabra, que é da região, eu até hoje nunca achei. Então são pequenos. Se você não, como o Alex falou, se você não tiver certeza absoluta que aquela planta é um pau-ferro, que é um pau-rei, que são relativamente fáceis de serem reconhecidos, as sementes são relativamente fáceis. Se tiver na dúvida, melhor, se quiser coletar, coleta, tira a folha, pega um pedaço da folha, fotografa e aí mostra para alguém que tenha uma noção melhor de qual árvore é. Enia, Sim. Enia, aqui você falou da pata de vaca, né, que 99% é aquela que tem a folha larga. Eu tenho aqui as 2 espécies de flor branca. Eu tenho aquela maior, que você falou que acho que é a mais comum, com a folha arredondada e tudo, e tem a pequenininha, que a folha é mais pontiaguda. Isso, e que tem espinho. Isso, que tem muito espinho. Eu tenho essas 2 espécies aqui. Espinho é a Bauhinia fortificata. Essa é a nativa. Então, vocês precisam de muda? Como é que eu posso contribuir com essas mudas? Eu acredito que sim. Eu sei que sim. Algum conhecimento de árvores que eu tenho não é só... Tem um pouco daqui da região, mas eu também estou tendo de Muri. E, no caso, a pata de vaca em Muri, inclusive, eu vou querer semente da pata de vaca branca, mas eu não sei aí com o Alex. Eu acredito que, pela proximidade da região, eu acho que seria também aceitável essa de espinho. Ah, tá, porque ela tem propriedades medicinais também, porque dizem que ela serve para tratamento de diabetes, controle de glicemia, etc. Eu nunca procurei saber se isso é verdade, mas várias pessoas já me disseram isso, que essa nativa, ela tem essas propriedades medicinais. Tá, eu já ouvi falar disso também, mas eu nunca não estudei essa parte. Também não... Geralmente eu abro o livro lá do Knupp, do Lawrence, e pesquiso, mas eu não sei de cor dessa aí específica. Ok. Charles, existe pode um aplicativo... Olha aí, Guilherme falando. Oi. Tá. Existe um aplicativo para celular chamado PlantNet, que ele faz a identificação por meio de foto do celular. Para flor, caule, não é tão preciso, mas pode dar indicativos. Vai te dar uma direção, porque eu não sei se é a Andréia.
Isso, exatamente. Pois é, eu já falei desses aplicativos com o Marcelo Guerra, que é um amigo meu lá da FFP, ele falou que esses aplicativos não são muito confiáveis. Eles também, é o que o Guilherme falou, eles dão uma estimativa, mas eles não são precisos. Abrindo um parêntese. Gus, e ele me ajudou pra caramba. Oi, Carlos? Para identificar uma pequena árvore aqui muito cheirosa aqui em São Francisco, há muito tempo. Aí eu baixei o aplicativo, Picture Dust, e ele me ajudou bastante. Aí eu encontrei que é o Dama da Noite, não sei se vocês conhecem. Sei. Cara, eu acho que essas plantas mais populares, mais ornamentais, assim, deve ser mais fácil. Para algumas que às vezes, até mesmo o consenso com o nome da espécie, assim, fechado, é um pouco difícil porque elas mudam de nome. Mas eu acho que serve para dar um direcionamento. Eu costumava consultar um site chamado The Plant List. E aí, por lá, eu digitava o nome de uma espécie ou de um gênero, ele aparecia qual era o nome, uma lista de nomes sinônimos, e me dava a opção de acessar o Google Imagens de uma maneira mais confiável. Mas também dava uma ideia só, porque para a gente ter certeza que uma espécie é uma espécie, só indo no herbário. Exato. E aí eu acho que tem que analisar a folha, tem que analisar a flor, tem que analisar um monte de elementos. Exato. Mas essa coisa dos aplicativos eu acho que já ajuda bastante assim para esse trabalho que precisa do apoio de muita gente que não é especializado, né? Que eu acho que ajuda bastante. Tá, beleza. O exemplo dessa pata de vaca, as duas são brancas, são bem parecidas. Se você não prestar atenção no espinho, na largura da folha, você vai achar que é a mesma espécie. Isso. Charles, mas, pode Eni, já que vocês mudaram a listagem aí de espécies, quais são? Tá, nós temos Charles, você pode mostrar as que você já tem? Deixa eu mexer aqui. Ó, essa aqui que a gente está precisando. Vocês têm uma lista aí, vão disponibilizar a lista? Está aparecendo aí? Não estou vendo nada. Agora estou vendo a tela de todo mundo. Estou vendo a tela de todos nós. Clica no Charles. Não, Eni, está muito pequeno. Está muito pequeno, né? Compartilhamento na tela. Ele só vai selecionar a página que ele quer que a gente veja. Mas está aparecendo aí? Começou a melhorar. O pau-ferro mesmo, né? Isso. Então, assim... Como é que você abrir ao meio isso assim? Nossa, num trabalho louco. Estou julgando. É durinho mesmo. Então, assim, o pau-ferro, existem vários pau-ferros, né? Então, mas o Alex falou que aceita qualquer tipo de pau-ferro, então nós não precisamos ir lá no herbário consultar. Ai, meu Deus. Um local, o Iveson encontrou lá na igreja de São João. Existe também no Campo de São Bento. Aqui na região oceânica tem bastantes exemplos. Itacoatiara é cheia de pau-ferro. Então, se sair catando um pouquinho de semente, por exemplo, chegando em Itacoatiara, indo para pracinha para escalar, no caminho, pega 3, 4 de cada árvore que você já vai estar com uma diversidade genética maravilhosa. Isso, legal, tem razão. Tá. Nesse material de identificação de vocês colocaram a foto da árvore inteira? Nós iremos colocar, a gente ainda está em processo, né? A gente está devagarzinho. Era para estar tudo pronto, mas não deu tempo, tudo bem. Eu repasso. Oi? Quando ficar pronto, eu repasso para os voluntários também. Tá bom. Do parque. Eu acho que esses cartõezinhos são importantes. São. Esse aí é um pau-rei. Essa árvore, a gente precisa urgentemente arranjar outra matriz. A única matriz que eu consegui é aqui na região oceânica, indo para a praia de Itaipu. Mas uma coisa que eu estava para falar, a gente tem o Guia Botânico de Niterói.
E nesse guia botânico eles falam que tem uma lá no Horto. Quem mora perto do Horto pode fazer um passeio pelo Horto. O Horto do Fonseca? Horto do Fonseca. Vai e não está com unidade de conservação e proteção integral, pode pegar. Tá, nem me toquei nisso. Inclusive, não tá, pode pegar. Inclusive o Marcelo Guerra tem um trabalho de caminhando pelo Horto. A gente tem o PDF, tanto do guia botânico quanto desse caminhando pelo Horto, que a gente pode disponibilizar depois pelo CNM e você disponibiliza pelos voluntários, para os voluntários. Sim, Eni, a gente pode colocar, pode deixar disponível lá no site do CNM, a gente pode botar um artiguinho lá. Perfeito. Falando sobre a campanha e coloca o material disponível para ser baixado. Ótimo. Próxima. Embiruçu? Embiruçu. O embiruçu é uma árvore interessante porque ela atrai bastante abelhas, morcegos, que comem mosquitos. Então, é bem interessante. A semente dela é uma semente bem pequenininha. Se aquela que eu mostrei, que era pau-rei, vocês acharam pequena, a embiruçu é menor ainda. Então, nem adianta eu tentar mostrar aqui. Ela também é uma paina. Ela tem uma paina. A paina dela é marronzinha. E, de vez em quando, aí aquela questão de árvore e animal, todo mundo trabalhando junto, né? Porque a gente, ao plantar uma árvore, provavelmente algum animal vai se alimentar, então você vai fazer um circuito, um ciclo mais... Em vez de ficar trazendo os animais, você traz a planta, que os animais virão por si só. Eni, o que é uma paina? O que é uma paina? O que é uma paina? Paina é como se fosse um algodão. É como se fosse um algodão, só que não é algodão. Mas lembra o algodão. As pessoas olham a árvore e acham que é um algodão, mas não é. No caso aí é só flor que está aparecendo. Tá? Isso essa florzinha assim, isso que é a paina ou não? É o não, que isso aí produz? Isso aí é a flor que o beija-flor, o morcego, a abelha, tudo vem e aí depois é transformado como você chama aquela estrutura do cacau, meio compridinho? Enfim, fica algo que dentro tem tem dezenas de sementes. Elas são bem pequenininhas, mas a viabilidade dela é alta. Tá bom. Próxima. Olhando aqui errado as fotos. Opa, essa aqui vai. Essa aí é a amendoim do campo. Essa semente, essa que está aí, você também encontra em vários locais da região. Não tem escrito Rio de Janeiro, mas aqui a gente encontra tanto na pracinha de Taquatiara tem matriz. Dentro do Pesete tem matriz, só que você não pode pegar. E provavelmente terá lá no Horto, mas assim, é só ficar procurando o que você acha. Um dos propósitos também dessa campanha, além de coletar sementes para o Parnite e, consequentemente, outros locais, outras unidades de conservação, é também da gente diminuir nosso passo dentro das cidades. Em vez de você sair de casa para o seu trabalho, hoje em dia você não sai quase, mas assim, sai de casa para o mercado, correndo, anda mais devagar e vai observando as árvores. Então, é um olhar, né? Trabalhar o olhar. Próximo.
Pau d'alho. Pau d'alho também. Nem todo mundo gosta do pau d'alho, porque quando chove fica com um aroma muito forte de alho. Que algumas pessoas se incomodam. Eu adoro. Eu gosto também. Ela está dando semente no momento. Nós temos aqui no bairro Peixoto, nós temos pau d'alho. Outro dia eu passei por algum lugar que também senti o cheiro. Mas também é mais fácil encontrar as sementes já no chão, vai ser mais fácil coletar direto do chão. Taquatiara tem a rua da pracinha de Taquatiara, tem pau d'alho. Mais alguma ficha? Deixa eu ver. A ficha do IP pode fazer depois. A ficha do IP é maravilhosa. Cadê a ficha do IP? Não, da do IP ali que eu tô vendo. Lá embaixo. Não, mas isso aqui não fizemos ficha, é só a arte. Ah, tá. Não, mas em breve. Isso aí Deve é semente do IP? Sim. É semente do IP. Porque, na verdade, ele só coleta quando isso aqui já está preto rachando, tá? A vagem. Aqui em São Francisco tem demais, né? Aqui na região também. Aqui em Santa Rosa também tem muito. Outro dia eu abri a janela aqui de casa, estava alegre, tendo semente ali embaixo. Nós, no momento, também temos aroeira. Uhum. Temos também urucum. Também está dando semente. Gente, a gente tem ainda algumas... O que está acontecendo com as pitangueiras? Vocês estão reparando que as pitangueiras estão completamente aleatórias à frutificação? Aqui, lá na trilha para Termiminó eu tenho uma escondida lá. Dando pitanga já? Eu já cheguei a consumir algumas. Não, na sede eu comi muita pitanga e botei o subproduto disso na composteira, que fique bem claro, para justamente ter mudas, e na sementeira. Mas tem várias pitangueiras com floração, quer dizer, daqui a pouco já com outra frutificação e outra carga de sementes também. Mas a pitanga daqui do meu condomínio já está com muita pitanga no chão. A mora também, muita mora no chão. Olha, acabou as artes, mas eu tenho uns vídeos do Parnite aqui, quem quiser. O Charles e os vídeos do Charles sempre dão engajamento. Pô, maravilhosos, nossa. São, todo mérito. Tem um que tem o Alex, não sei se vocês vão conseguir ver aí. Ficou aí. Cara, eu tô esperando, não conseguiram publicar esse vídeo lá, acredita? Vê se tá rodando aí para vocês. Tá. Está. Vou até olhar aqui. Mandou para lá e não conseguimos carregar no site ainda. Deu alguma treta. Voluntária do Parnite, há mais ou menos 3 anos. Tá travando. Região oceânica. Tá travando? Um pouquinho. Tá. Ubá. Bem pertinho da Ilha do Pontal, onde tem um bosque vermelho muito lindo. Vou até cobrar isso aqui agora, no dia no parque. Bem lembrado. Ilha do Pontal. Tá rodando para todo mundo aí, gente? Tá travando, mas tá rodando. Travando muito, mas tá. Quase tomei um tombo aí. Aí na saída entrou um grande reflorestamento. Não sei se já tinha aí no dia do vídeo. Acho que sim. Mas eu quero plantar do lado esquerdo uma linha de pau-ferro. Já estava com plantio.
Ah, Charles, o Pedro Menezes que adorou esse vídeo, mandei para ele. Eu falei que você tem que ter mania de National Geographic. A pessoa tem que ter paciência comigo, porque eu vou toda hora gravar alguma coisa, pedir para voltar, andar. Eu sei, pô, tô zoando você, cacete. Ah, esse é o Bosque Vermelho, que bonito. Você não foi lá ainda, Stephanie? Não. Pouca vergonha. Acho que tem mosquitos também, tá? Nossa, com essa chuvinha que deu, daqui a 3 dias vai estar uma loucura lá. É muito longo, Charles, esse vídeo? Caraca! National Geographic. Não, olha só, é porque tá travando, não tá sendo... Eu vou mandar link para vocês, então. Foi só o gostinho. É porque a gente precisa... Nós encerramos, então, a gente pode continuar conversando aqui. É só para a Andréia interromper aí a gravação. Beleza. Eu tenho uma dúvida. Sim, Iveson. Quanto à abrangência da campanha. A campanha, o público-alvo dela são os voluntários do Parnit e os associados do CNM, ou a campanha prevê um processo de comunicação envolvendo Secretaria de Meio Ambiente, envolvendo outras unidades de conservação para possível troca de sementes? Eu não sei. Stephanie, é com você. Não, porque a campanha é CNM. É com você, querido. Aí, a campanha é CNM, o que estou replicando para os voluntários também, aqui nossos. Por enquanto, só mesmo. Eu perguntei lá no grupo e não me recordo se foi a Eni, mas alguém disse que a campanha... Caiu. Oi? E travou. Ah, ele caiu. Assim, a ideia inicial era com o pessoal do clube, né? Mas entrar os voluntários, eu acho que está mais ou menos no mesmo nível, mas pensar em termos de secretarias, aí eu acho que já ficaria meio fora da minha proposta, assim, da proposta inicial. Eu acho que daria um passo muito... Setor, é a colaboração com o parque. É uma colaboração com a secretaria, não deixa de ser, mas não tem que ser não tem que ser um projeto da secretaria. E nem é uma coisa muito formalizada, né? Porque se a gente entrar no âmbito de alguns lá dentro da secretaria podem ficar pedindo a identidade de cada espécie, e aí vai ficar um pouco mais difícil, né? Sim. Eu acho que a ideia é tornar... Fiz essa pergunta do material e tal, se vocês têm foto da árvore inteira para mostrar, justamente... Eu tenho. Pois é, justamente para facilitar essa coleta, porque assim, muita gente não tem esse conhecimento e a campanha pode despertar esse interesse, então ele tem que ser uma informação rápida e acessível. Se a gente começa a complicar, né, se começa a criar muitas exigências, pode ser que não avance muito, pode ser que não ganhe muita adesão. Né? Então a gente faz uma coisa rápida. Ó, as árvores que a gente quer são essas. Aí passa lá, a gente divulga entre os sócios, né?
uns identificadores, e aí o fulano tá passeando, uma árvore ali com a sementinha, vou pegar e vou entregar pro Alex. Pronto. Essa eu acho que é a ideia básica. Isso. A ideia, a minha mesa é tá quase um despacho. Tô com um monte de semente de olho de boi aqui, que foi coletado no parque, numa trepadeira. Quem... de boi é nativa? Isso aqui sim, tava lá, a gente achou no meio da mata. É verdade que espanta mal olhado, Alex? Gente, por falar nisso, eu tinha 2 aqui em casa, eles sumiram. Eita, é porque dizem que espanta mal olhado, né? Tô com 7 aqui. Mas eu já tenho umas espadas de São Jorge. Eu já tenho umas espadas de São Jorge aqui na entrada de casa, já estou bem protegida. Por sinal, a espada de São Jorge é exótica. Exótica, invasora. Não plantem por aí. Em casa só, não em floresta, por favor. Isso. Mas sabia que eu já achei muitas casas antigas no meio do parque por causa da espada de São Jorge? Você via a espada e sabia que tinha casa. Exato. Antigos jardins. Exatamente, João Victor. No acesso, eu achei na saída do bosque que eu achei essa olho de boi. Isso aí eu vou ver se ali na subida de Itaucaia também tem. Ali não vi ainda. Nunca reparei. Ô, Alex, você falou que precisa de bromélias, e tu tem uma bromélia que é parecida com aquela zebrina, né? Que é lilás dentro, se eu não me engano, e verde por fora. Também Não, é nativa. Porque a gente nativa? Não, a gente precisa de bromélias nativas. Porque a gente bota que não tem nascentes. Como é que eu vou identificar? Como é que eu vou identificar quais são as nativas e quais não são as nativas? Boa pergunta, oráculo Google, porque vai ser o que eu faria. Porque eu tenho algumas espécies aqui, mas eu não sei quais são as nativas e quais não são. Porque bromélia acontece muito de queda de árvore, a gente vai ver cheio de bromélia, dali a gente cata de queda de árvores, e a gente tem feito realocação de bromélias assim. Manda a foto para mim, aí eu tento identificar, beleza? Tá bom, beleza. Ou para mim, ela tá doida para identificar isso também. Tá bom. Até parece que eu sou especialista. O que vocês não souberem, a Andréia pergunta para o Marcelo. Isso com certeza. Você trabalha com Douglas também? Oi? Andréia, você trabalha também com Douglas ou só com Marcelo? Não, na verdade eu não trabalho com nenhum dos dois, as nossas áreas não são afins, né? Eu sou bióloga de laboratório, eles são biólogos de campo. Entendi. Aí, agora que eu estou me revoltando com o laboratório fechado, estou indo para o laboratório da natureza. E aí eu tô achando mais divertido. Ainda mais na pandemia. Entendi. Inclusive, existe uma rivalidade, né? Eu sou da pesquisa dura, segundo eles, eu sou da pesquisa dura, e eles são da pesquisa mole, que eu sou de bancada, mas enfim. Não estou mais me encaixando nessas caixinhas de dura e de mole, não. Eu tô querendo ampliar e eu acho que eu só tenho a ganhar. E aí estou me aventurando em dar algumas batatadas, algumas perguntas, algumas dúvidas aí. Se alguém quiser saber alguma coisa de camundongo de laboratório, é só me perguntar. Camundongo? O que eu preciso de camundongo para alimentar alguns jiboia em cativeiro? Vou te Fala com a Andréia. Pois é, aí... Caso de coruja, gavião e ofídeos. Posso? Isso, biotério, João Vitor, isso mesmo. Então, André, posso convocar você? O quê? Quando eu precisar de alguns desses? Não, mas olha só. Não, Alex. Inclusive, há mais de um ano que eu não piso no biotério por conta da pandemia, né? Então... que às vezes tem problema com isso, com o animal lá em tratamento. O biotério não deve ter mais nada de bio lá, num ano sem... Pois deve estar tudo necrotério agora. Mas então, gente, alguém tem mais alguma dúvida, mais alguma consideração, uma pergunta? Eu tirei uma foto de um cacto lá no Parnite. Eu queria saber se era um mandacaru. Não sei se vocês sabem. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Deixa eu abrir aqui. Estou procurando aqui já a internet. Como é que é? Aí. A foto dele aí. Conseguem ver? Estou vendo bem. Agora, se é o mandacaru... Boa pergunta. Não sei. Não sei.
Tinha uns 2 metros esse danado aí. Aí, tamanho do bicho. Nossa! Na trilha para Ponte de Pedra. A velha história. Aquela velha história de botânico. Tem que fazer a falta da flor. Em Baúba. Acho que a gente tem que tentar pegar a floração para conseguir identificação positiva. Talvez quarta de manhã eu vou dar uma volta lá, vou ver se eu acho. Se tiver ainda. Cara, aquela jararaca tinha que tamanho, a propósito? Você estima? Cara, um filhote eu acho que tinha uns 50... Não, uns 40, 50 centímetros. Só? Cara, eu jurava que era maior na foto, no vídeo seu. Eu encostei nela, sem querer, assim, encostei o celular nela, que eu tirei uma foto. Ela tava muito tranquila, tava dormindo, né? Quando eu cheguei, assim... Claro, né? Letárgica, tempo frio é tranquilo. Pô, pois é. Não, tava chovendo. Ela tava próxima àquela primeira ponte de pedra, assim, que a gente desce. Inclusive, eu tirei uma foto lá, que é essa daqui, para ver o... que parece ser... Corte também. Aquele de ponteiro, não sei, né? Cara, isso aí eu ainda acho que é corte de perfuratriz hidráulica, cara. Estranho. Não reparei nessa lá na ponte. Ela não tá na ponte de pedra da que fizeram a limpeza, não. Tá bem antes. Ah, lá em cima. Ah, tá. Sim, entendeu? Aí eu desci para tentar ver se tinha uma jararaquinha aí dentro e... Infelizmente que não tinha. O pessoal... Quem não quer encontrar ofídeos não vai fazer trilha com o Charles. Cara, porque o Rafael sempre acha. Rafael, voluntário nosso, chega a dar raiva. O cara acha cobra... é do tipo...